Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar, comentar as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes e a advogada Patrícia Gores. Nós vamos começar falando sobre um julgamento que afeta diretamente você, telespectadora, você, telespectador, a família, cada família brasileira, que é o julgamento do direito à saúde. E apesar do Benjamin ser médico, a gente vai começar conversando sobre isso com a Patrícia. Depois o Benjamin dá o parecer dele em relação à saúde. Em relação ao direito, é um julgamento muito importante, não é, Patrícia? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e a todas. Pois é, hoje é um julgamento que pode mudar a nossa vida, literalmente, né? Quem tem plano de saúde, ou seja, 25% das pessoas no Brasil têm plano de saúde, aproximadamente, elas serão com relação a essa questão, né? Isso porque o rol da ANS hoje, ele é um rol aberto, ou seja, ele dá exemplos de coberturas que o plano de saúde pode apresentar e pode cobrir, né? E o que acontece? Hoje os médicos indicam, por exemplo, um tratamento que não está nesse rol da ANS. E o plano de saúde normalmente nega, né? Faz parte, o plano de saúde visa lucro, só pensa, obviamente, no lucro e nega esse tratamento especial, né? Naquele caso específico. E aí o que acontece? Nós, advogados, advogadas, ingressamos com ações, com liminares, para que isso seja coberto. Então, por exemplo, hoje, uma criança com autismo tem que fazer um tratamento chamado de ABA, que é um tratamento extremamente amplo, com psicólogo, terapeutas, enfim, vários tipos de terapia. Hoje, no rol da ANS, não está inscrito esse rol ABA. E normalmente os planos de saúde negam, né? E aí a gente tem que entrar com liminar para que essa criança tenha a terapia necessária. Por exemplo, recentemente eu tive um caso de um senhor com câncer de próstata e que o médico na época indicou o tratamento, né, para que fosse feita a cirurgia com robô, que seria menos invasiva para ele, que já era um senhor de 80 anos, e com uma recuperação melhor do que a cirurgia convencional. O plano de saúde negou e o juiz acatou a liminar, concedendo essa possibilidade. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que a gente deixa hoje na mão dos médicos, ou seja, quem entende de saúde, quem estudou para isso? Os médicos. E ele é que vai indicar o tratamento correto para aquele paciente. Quem paga plano de saúde paga na esperança de que, quando estiver doente, o médico vai indicar o tratamento e, obviamente, o plano vai cobrir. E não é o que acontece em alguns casos, não estou falando em todos, são alguns casos específicos. Então, doenças raras, crianças com síndrome de Down e outras síndromes, crianças autistas, tratamentos novos, porque a gente sabe que hoje, para que haja liberação, né, e atualização desse cadastro, demora mais de ano. A gente teve hoje, no início do ano, uma nova lei que permite, que exige, né, o prazo de 6 meses para que a ANS coloque na lista a terapia nova. Mas mesmo assim, dependendo da situação, dependendo da urgência, a gente está falando de saúde, né, de urgência e emergência, não dá para esperar, né? Então, as pessoas correm risco de morte. Por isso que é tão importante que esse rol não seja taxativo, ou seja, não seja fechado, seja meramente exemplificativo. Então, a gente teve no início do ano o início desse julgamento no STJ, na segunda sessão, em que o ministro Salomão julgou, indicando que o rol é taxativo, ou seja, não cabe qualquer tipo de liminar.
E a ministra Nancy Andrighi falou que não, que é exemplificativo, ou seja, que cabe liminar, até porque direito à saúde faz parte do direito do consumidor e não pode ser limitado. Hoje, então, recomeça esse julgamento com o ministro Cuevas e eu espero realmente que eles tenham pena do povo brasileiro, né? Porque quem cuida da saúde é o médico, não é o plano de saúde que visa exclusivamente o lucro. E a gente sabe que nesse país, com o aumento que teve recente agora, dos planos de saúde de mais de 15%, eles não querem saber da saúde das pessoas, e sim no dinheiro delas. Antes de ouvir a parte do médico, do Benjamin, vamos só lembrar que o Opinião 2.0 acompanhou um caso esse ano de uma pessoa relacionada com um dos profissionais daqui da equipe técnica do Sistema Costa Norte, do Davidson. Era um paciente de Cubatão que teve acesso judicial ao tratamento, mas aconteceu exatamente o que a Patrícia falou. Demorou muito e ele morreu antes de receber o tratamento. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, chuvosa aqui na região de Santos, a gente grava um programa, a gente está conversando. Por que uma pessoa faz um plano de saúde, Paulo e Patrícia? Porque não quer dor de cabeça. Naquele momento em que você perde a saúde, via de regra, é que você vai usar. Com exceções. Minha especialidade, por exemplo, é quando vem a vida. A gente não quer ter a dor de cabeça de pensar se tem... Não. A gente gostaria de se sentir protegido. Nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS, que serve para todos. E a gente tem um sistema complementar de saúde. O problema é que, às vezes, o sistema complementar dá problemas, e dá frequentemente problemas. Uma das discussões que a gente coloca é o primeiro princípio que ele não coloca, que é a universalidade da atenção à saúde. Se você é paciente de tal convênio, você não pode escolher um médico da sua preferência. Você tem que escolher um médico da preferência do convênio. A lista é limitada. Serve para a Unimed, serve para os planos locais, serve para os planos nacionais. E a gente já discute há muito tempo a universalidade à atenção da saúde. Quando você faz um seguro saúde, um plano de saúde, você entra num esquema de rateio. Eles têm seus custos, ele tem as suas almas, eles chamam as pessoas de almas, se divide os custos, é o que você paga. Você, enquanto pagante, não quer discutir qual é o melhor tipo de exame, qual é o melhor médico. Você quer se sentir confiante de, no momento do seu desespero, da sua dor ou da sua felicidade, você esteja amparado. Não é o que acontece. Esse assunto, Paulo, para a nossa cidade é muito importante. Apesar de eu dizer que eu não gosto de discutir números, eu vou jogar um número. A população de Santos, 70% dela tem pelo menos um plano de saúde. Santos é uma ilha nesse tipo de realidade brasileira que está em torno do que a Patrícia falou, 30%. Então a gente tem muitos problemas diários quanto a isso, com carências, com letras minúsculas nos contratos, com dificuldades de acesso. Recentemente, planos de saúde tiraram o direito da pessoa ir em consultório e juntaram todos em centro de atendimento, onde você perde a relação, às vezes, com o médico da tua confiança. Do outro lado, o plano de saúde também enfrenta um problema. E nós tivemos já repetidamente denúncias sérias quanto isso, que é a especificidade exagerada no tratamento. Só pode usar aquele tipo de prótese daquela marca tal, porque tal ou aquele profissional recebe um incentivo para indicar aquilo lá. Talvez, e a Patrícia joga que um dos julgadores é o Salomão, seja uma saída salomônica. A gente tem que ter o bom senso. O rol da ANS não deve ser taxativo, ele é indicativo. A velocidade com que você aumenta o teu conhecimento na saúde é muito grande. Nós vimos na pandemia, há 2 anos atrás não existia vacina contra a Covid. Hoje nós temos vacina. Nenhum convênio de saúde paga vacina. Durante a pandemia, quem tinha convênio de saúde teve uma dificuldade enorme de fazer a testagem
contra a Covid. Então, oxalá, Patrícia e Paulo, que a gente tenha uma decisão a favor disso nesse dia de hoje. Agora, vamos esperar, vamos acompanhar a decisão do STJ em relação a essa questão do direito à saúde, que é uma questão que envolve, afeta a vida de cada um de nós. Todos nós somos afetados por ela, os que têm plano de saúde e os que não têm também, né? Porque acaba indiretamente afetando também quem não tem. Se não tem acesso no plano de saúde, vai buscar o acesso ou judicialmente ou pelo Sistema Único de Saúde. Judicialmente, a porta pode se fechar aí com essa decisão. Só uma observação, durante a pandemia, houve realmente, os planos não pagavam a testagem nem a vacina, mas houve plano que dava cloroquina, ivermectina, dava um kit Covid, né? Assinava o plano, recebia em casa o kit Covid, isso aí foi um escândalo. Uma notícia que cai como uma bomba na corrida presidencial já não, porque o Sérgio Moro conduziu de forma extremamente tosca a sua carreira política, desde que saiu da magistratura, foi para o Ministério da Justiça do Bolsonaro, saiu incompatibilizado com o Bolsonaro, foi para os Estados Unidos, se filiou a um partido político, saiu desse partido. A última atrapalhada do Sérgio Moro é que a mudança de domicílio eleitoral dele não foi homologada pelo TRE, foi barrada. Ele não pode ser candidato, Benjamin, pelo menos por enquanto, porque ainda cabe recurso. Estou apagando uma das 7 velas da terceira via. Quando a gente fala do Sérgio Moro, a gente tem que lembrar que há uns anos atrás, ele foi capa de uma revista de circulação nacional como sendo o super-homem. E a gente descobre agora que o super-homem, ex-juiz, mentiu, tentou cometer uma fraude eleitoral. Acho que tudo que a gente falar a respeito deste assunto só nos envergonha. Nós vivemos numa cidade, num país, num momento histórico carente de ídolos. E é triste quando a gente percebe que um desses ídolos, que grande parte da população louvou, não é que tinha os pés de barro, acho que nem pés de barros ele tinha. Acho que o ex-ministro, ex-lobista, caminha para uma nova carreira. O Sérgio Moro, ele se notabilizou como juiz da Operação Lava Jato, que para mim, por exemplo, significa um divisor de águas. Eu nunca tinha visto um presidente da República, um governador de estado, um empresário da dimensão do Marcelo Odebrecht, entre outros, né, ir para a cadeia por corrupção. Mas desde que saiu da magistratura e já nos episódios da Lava Jato, quando ele revelou um sigilo telefônico indevidamente, quando depois ele compôs com os procuradores por escrito, né? Coisa que todo juiz e todo procurador faz, mas não por escrito. Agora, a condução da carreira política dele, Patrícia, é um desastre, não é? É um desastre, Paulo, mas a gente também não pode esquecer que temos um outro candidato do governo que ninguém está falando, que é o Tarcísio, que acho que é do Rio de Janeiro, né? Nunca morou em São Paulo. Nunca morou em São Paulo e agora se diz paulistano e cometeu uma série de gafes. Mas vamos falar do Sérgio Moro. Eu espero que a justiça também haja com o Tarcísio, que não tem nada a ver com o estado de São Paulo, né? Até porque eu não tenho político de estimação e nem juiz de estimação, mas a gente não pode esquecer alguns feitos do Sérgio Moro enquanto juiz, né? Houve uma devolução bilionária de dinheiro. Ah, mas o Lula é inocente. Mas então todo o dinheiro devolvido não existe. Então, assim, eu sei separar, né? É importante a gente relembrar disso, né? Tivemos Petrolão, tivemos Mensalão, né? Tivemos Vaza Jato, e que erradíssimo, e não é assim que se faz justiça. Então, eu não passo pano para Sérgio Moro, não. Carreira eleitoral dele lamentável, vergonhosa, né? Mudou de partido, deixou o partido em cima da hora, foi para o outro e agora com o seu domicílio num hotel,
né, acaba sendo humilhado, né, acaba de ser humilhado. E eu acho que ele vai voltar para o Paraná com a sua cuia e volta para tentar alguma coisa, né? Como disse ele no tweet, eu não desisti do Brasil. Mas nessa sua carreira eleitoral e na terceira via, realmente a gente fica meio sem opção, né? Mas eu não posso, como eu repito, a gente não pode esquecer dos feitos enquanto juiz. Eu acho que ele jamais deveria ter largado a toga para buscar apoio de Bolsonaro, para tentar ser ministro da Justiça, e a gente não pode esquecer que ele, enquanto ministro da Justiça, ele exonerou pessoas importantíssimas do IBAMA e que estão hoje, da FUNAI, e que estão hoje nesse centro da grande discussão mundial hoje no Brasil, que a imprensa britânica está enlouquecida com o governo brasileiro com relação ao sumiço do jornalista britânico do The Guardian, Dom, e também do indianista, que foi, inclusive, retirado da FUNAI graças a uma canetada de Moro. Então, a carreira política do Moro é vergonhosa, tentou, sim, de forma pela via, né, às avessas, colocar um domicílio de um hotel que não existe, né, e a gente sabe que ele não tem a menor aderência com São Paulo, o seu estado é justamente o Paraná, assim como o do Tarcísio, né, candidato aí ao governo de São Paulo com indicação direta do Bolsonaro, um carioca da gema que quer se meter no estado de São Paulo para tentar poder pelo poder, né, Paulo? Mais uma vez, faltam estadistas, faltam pessoas honestas, corretas, equilibradas e que deveriam estar nos seus devidos lugares e não estão. Esse caso não é isolado, né? Roberto Freire, que foi deputado federal, ele é de Pernambuco e se candidatou na última eleição dele por São Paulo. O Eduardo Bolsonaro também é carioca e se elege por São Paulo. Mas é estranho mesmo. Por que eu sempre me pergunto isso, por que o Sérgio Moro não é candidato no estado dele, no Paraná? Por que o Tarcísio de Freitas não é candidato no estado dele, que é o Rio de Janeiro? Por que São Paulo, né? Por que no nosso estado de São Paulo esses alienígenas? Depois do intervalo, parece, apesar de condenado na Lava Jato, depois processo anulado, uma boa parte dos eleitores brasileiros absolveu o Lula, tanto que ele tem sempre mais de 40% das intenções de voto. Depois do intervalo a gente analisa. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, a advogada Patrícia Goris estão analisando as notícias com você. E uma notícia, apesar de não gostar de números, o Benjamin está louco para analisar essa notícia. Uma pesquisa divulgada hoje, Quest Genial, mostra que o ex-presidente Lula venceria nesse momento. Lógico que ainda tem 4 meses até a eleição, ainda tem uma campanha eleitoral, venceria o pleito, a eleição presidencial no primeiro turno, com 46% das intenções de voto. Ele tem mais que todos os adversários somados, incluídos aí o atual presidente Jair Bolsonaro. Pode falar, Benjamin, apesar de que você não gosta de números, não é? Não, e apesar de eu tentar ser isento na matéria, eu vou ter uma dificuldade, confesso, de manter a isenção. E vou dizer o seguinte, eu escuto muito esse argumento de não ter político de estimação, e eu respeito totalmente esse argumento. Eu acho que a gente tem que ser isento. As pessoas cometem erros, as pessoas têm qualidades. Mas essa pesquisa, para mim, ela me simboliza uma coisa assim, há uma esperança no nosso povo. A gente decidiu, pelas pesquisas, elas indicam isso, que nós vamos acabar ficando entre um A ou B, no caso entre o L e o B. E me indica que a maior parte da população não está contente com a situação que nós estamos vivendo neste país. Essa eleição está quase se tornando um grande plebiscito. Está bom para você? Este tipo de vida te melhorou? Este presidente te representa? Ou não? Parece que não. E parece
que as coisas estão sendo levadas para o primeiro turno. Talvez não por mérito das pessoas, mas por demérito da parte mais sensível do nosso corpo humano, que é o bolso. Não dá para viver neste país da maneira que nós estamos discutindo. Não dá para viver com a gasolina a R$ 8 e há todo um cheiro de artimanha política, de baixar artificialmente o preço com redução de impostos, e se tudo der certo, vai baixar em torno de R$ 1. R$ 1 não faz a diferença neste momento que nós estamos vivendo. Essa pesquisa tem um outro viés. O candidato que lidera a intenção de voto pela primeira vez lidera em todos os estados do Brasil. Acho que nós veremos nestes próximos dias, Paulo... Em todas as regiões ou em todos os estados? Em todos os estados. E acho que nós viveremos nos próximos dias, e você, se me chamar para participar dessas discussões, momentos bem divertidos, momentos de grandes emoções. Porque um presidente em exercício ser rejeitado desta maneira chama a atenção. Algo acontecerá de turbulência nos próximos dias. É isso, Patrícia? Eu acho que eu posso falar com isenção nesse caso, e eu vou ser bem sincera, né? Eu comemorei quando o Lula foi preso. Essa mesma pesquisa Quest também publicou hoje um resultado interessante, que 48% das pessoas acreditam que o Lula foi condenado justamente, corretamente. Mas eu vou falar por mim, Paulo. Vou falar por mim, que é o seguinte: esse cenário Lula-Bolsonaro, para mim é bastante claro. Rouba, é uma pessoa má, é uma pessoa que tira sarro das pessoas que estão internadas na UTI com falta de ar, é uma pessoa que desdenha da dor do outro, é uma pessoa que acaba com a Amazônia, que deixa acabar, deixa a boiada passar, é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que rouba sim. A gente tem lá Michele, a gente tem Queiroz, Mansão do Filho e tudo mais. E do outro lado, a gente tem uma pessoa extremamente simpática, que fez diplomacia como ninguém, e eu sou professora de Direito Internacional, eu sei muito bem disso, roubou sim, mas entre um e outro, eu acho que a resposta está muito clara. Se for isso, eu vou votar no Lula. E eu posso dizer que eu não tenho nenhum político de estimação, mas para mim a resposta é muito clara, Paulo. Se for esses dois, se a gente não tiver uma terceira via apta a derrotar Bolsonaro, que para mim não cabe mais alguém nessa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu, apoiar Bolsonaro, né? Eu voto no Lula, que é o menos pior, que rouba sim, mas que não é uma pessoa má e que teve, claro, avanços significativos no Brasil. Isso eu também não tiro, não deixo de reconhecer. A minha crítica é com relação ao roubo e a negação desse roubo. Mas, enfim, entre os dois, eu fico com o Lula, sem sombra de dúvida. Eu acho que é isso que o brasileiro está dando recado, porque hoje a gente não sabe mais tanto de futebol e acompanha bastante o STF, acompanha bastante a política. Isso quer dizer que a gente está amadurecendo politicamente, isso é bom. E assim, eu acho que, independentemente de críticas de ambos os lados, a gente tem que ficar com uma pessoa que pelo menos seja boa de coração, ou que pelo menos se mostre boa. Mas, sem sombra de dúvidas, tivemos avanços significativos em várias áreas. Eu sou professora, estudei somente com uma pessoa negra, e hoje nas minhas salas de aula a gente tem, sim, acesso de pessoas negras e pardas, o que houve, claro, um significativo aumento. Claro que teve corrupção até nisso, nos grandes conglomerados, mas independentemente disso, eu estou separando aqui corrupção, estou falando de pessoa má e pessoa boa, eu vou ficar no menos pior, Paulo. Para mim é claro, e a pesquisa diz, eu acho que até mais, hein? Eu continuo com a minha esperança. A esperança é a última que morre, né? Ainda tem toda a campanha eleitoral pela frente, ainda faltam quase 4 meses até a eleição.
eu tenho esperança ainda que apareça uma terceira opção em relação a essas duas que se apresentaram até agora, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Agora, tem uma notícia aqui que tem uma relação muito direta com essa situação de rejeição ao presidente Bolsonaro. Uma pesquisa do Inquérito Geral sobre a Fome, pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi em milhares de domicílios, mostrou que a insegurança alimentar, a fome em algum dia do mês, atinge 33 milhões e 100 mil pessoas no Brasil. É bom a gente lembrar que a pós-pandemia não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Países que há muito tempo erradicaram completamente a fome também sofrem esses efeitos, mas no Brasil a situação é muito dramática. A situação da população jogada em situação de rua e a situação das pessoas com insegurança alimentar é realmente dramática. 33 milhões é muita gente, não é, Patrícia? É muita gente, Paulo, e hoje a gente tem um tweet que hitou, né, como eles falam, que é justamente mostrando um carrinho de supermercado, e eu estava analisando aqui os produtos. São 3 pacotes de feijão, 2 garrafas de óleo e 2 pacotes de arroz. A conta deu R$ 100. Quem recebe R$ 1.200 por mês, 1.300, que é aproximadamente aí o salário mínimo, não consegue sobreviver, né? Porque ninguém come só arroz e feijão, né? A gente precisa de outras vitaminas, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa de transporte, a gente precisa pagar luz, né? E tantos outros produtos, remédio, enfim, produtos de higiene. E essa insegurança alimentar, ela está aumentando, obviamente, com o número de desempregados, né? O governo Dilma entregou um absurdo de número de desempregados e que Bolsonaro prometeu diminuir esse contingente e não diminuiu, né? Ainda continuamos com um número absurdo de pessoas desempregadas. Então, quando a gente vê esse impacto, e a culpa não é só da pandemia, é importante dizer isso, né? No mundo inteiro, as pessoas estão passando por isso, pela crise, mas aqui a crise ela atinge justamente as pessoas mais pobres. São elas que sentem mais esse impacto. E não é à toa que a gente tem um número gritante de pessoas, como a gente já falou na semana passada, pessoas que não estavam em situação de rua e que hoje estão em situação de rua e que passam fome sim, né? Eu participo de um grupo que a gente fazia 70 refeições por noite. A gente teve que dobrar, mais do que dobrar, e não dá conta, Paulo. E as pessoas, cada vez mais, gente jovem, indo para a rua por pura falta de opção, né? Então, num país que é o grande produtor, é o que a gente chama de grande celeiro do mundo, é inacreditável que pessoas passem fome, né? Então, existe aí também uma falta de apoio do governo, que se preocupa muito mais com cartão corporativo, com emendas obscuras, do que com o povo mesmo, né? Por isso que eu falo, é um governo malvado, né? Porque ele não busca a felicidade das pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que é bem interessante essa manobra para que cada vez mais pessoas empobreçam, né, Paulo? E uma elite cresça, infelizmente. Esse drama, esse é o grande problema brasileiro hoje. A gente tem problemas dramáticos na área da habitação, na área da educação, na área da violência urbana, é um drama completo, mas a fome é o mais urgente, não é, Benjamin? Citando o outro candidato, que usava essa expressão, quem tem fome tem pressa. Eu também votei, que nem a Patrícia, no Lula a primeira vez. E eu lembro, no Palácio do Planalto, ele tomando posse, e perguntaram para ele qual era a grande medida que ele queria fazer. Que, pelo menos, todo brasileiro tivesse um prato de comida para poder passar o dia. O Brasil tinha saído do mapa da fome.
e agora a gente sofreu um cataclisma. Na verdade, o nosso cataclisma, que é um cataclisma perfeito, tem 3 pernas. A primeira, uma pandemia que nos pegou literalmente desprotegidos. Após 100 anos, nós não tínhamos aprendido a lição. Junto com a pandemia, nós temos uma guerra que beira uma guerra regional, quase virando uma guerra, pelo menos continental. Mas a gente tem o terceiro pé, que é um desgoverno. Por isso que a pesquisa dá quase uma vitória no primeiro turno. Porque medidas que poderiam minimizar o sofrimento do povo não foram tomadas. Ou quando foram tomadas, demoraram muito. A gente lembra que o auxílio emergencial, a ideia inicial era de R$150. Depois ele foi suspenso. A gente não viu em nenhum momento neste ano em que a pandemia começou a melhorar, nenhuma medida do governo de geração maciça de empregos. Construção civil, grandes obras. O que a gente quer é comida. A gente quer comida com dignidade. Trabalhar e conseguir comer. A gente não viu o governo garantir a comida através dos estoques reguladores de alimentos. Nós estamos num momento em que nós não temos reservas de alimentares. Nós exportamos tudo. O agro é pop, mas o agro tem responsabilidade social. Que me importa estar em Santos, no maior porto da América Latina, no maior exportador de soja, acho que do mundo, e é o meu vizinho não ter o arroz para comer, o feijão para comer. Por último, a gente tem uma discussão de qual é a função desse Estado. A função é o que a Patrícia falou, é deixar de ser malvado, é olhar. Quem tem fome não consegue esperar, é fazer o que o padre Júlio Lancelotti faz em São Paulo, dar a comida para o que está morrendo de fome no meio da rua. Nós precisamos de alguém que abrace o país. Muita gente toma essa atitude e ela é cada vez mais necessária, né, de dar comida a quem precisa. Existe uma rede grande de solidariedade e nunca o país precisou dessa rede tanto. Nós sempre falamos em distribuição de renda injusta aqui no Brasil. Nesse momento a gente tem uma distribuição de alimentos também muito injusta. Em Guarujá aconteceu um caso curioso ontem. 2 vereadores, o professor Anderson, do PP, e o Tiago Fé em Deus, do União Brasil, foram até a garagem municipal em Vicente de Carvalho verificar uma denúncia de que havia estocagem de alimentos com validade vencida ali. A garagem municipal é um próprio da prefeitura. A função do vereador, a função para a qual ele foi eleita, é a de fiscalizar. Eles foram barrados e registraram um boletim de ocorrência, os 2 vereadores. A Prefeitura de Guarujá nota 0. Ela diz que tem que ter procedimentos para fiscalização. O vereador ele tem que ter acesso livre em qualquer próprio municipal, em qualquer momento, não é? O Guarujá eu não tenho mais o que comentar, me desculpa. Um ex-prefeito, prefeito afastado, vários secretários afastados. A gente vive uma crise no Guarujá que, olha, nos últimos anos eu não tinha visto. A prefeita, minha colega de profissão, ela tem que vir a público pedir desculpas. Errar, a gente pode aceitar, pode ter sido um erro burocrático. A função do vereador é fiscalizar. E fiscalizar mesmo incomodando. É para isso que ele existe. Eu fui secretário de saúde do Guarujá e eu tinha um colega de partido chamado Romazini. Ele foi inclusive assassinado. Ele era vereador. E ele me incomodava enquanto secretário todo dia. Ele ia às 2 da manhã ao pronto-socorro verificar como é que estava o atendimento. Claro que incomodava, mas eu ficava feliz. Cada vez que ele ia lá, eu sabia que existia transparência. Erramos, levantamos, aprendemos, mas não mentimos e escondemos. Prefeita, conserte o erro, convide não só o vereador, convide a imprensa, abra as portas da prefeitura. Eu acredito piamente que a senhora tem condições de tirar o mar de lama da prefeitura do Guarujá. Comece com um balde d'água. Mas essa abertura tem que ser permanente, né? Porque consertar o que foi denunciado e depois chamar para ver, se tendo barrado o acesso na hora, aí não adianta nada, né, Patrícia?
Pois é, essa resposta da prefeitura da Pérola do Atlântico, tem algumas pérolas, né? Eu vou indicar algumas, por exemplo, não pode ser de forma ilimitada e não pode ser individual. Eles copiaram de uma sentença do Tribunal do Rio de Janeiro, do TJRJ, de um caso de um vereador que fazia lives no YouTube, incomodando muitas vezes hospitais, os médicos, as enfermeiras. Ele chegou a entrar num dos quartos que o médico estava dormindo e falava: tá vendo? O médico está dormindo, como se o médico fosse uma máquina e não tivesse direito ao descanso. E médico tem direito ao descanso até no plantão, né? Até quando a especialidade dele não tem ninguém, obviamente ele vai descansar. Mas o que eu vou chamar a atenção para a notícia que a própria prefeitura colocou é de que eles teriam que estar em comissões próprias. E aí eu puxei a ficha desses dois vereadores, né? Primeiro, vereador tem que, além de fazer homenagens, eles fazem só isso, né, Paulo? A maioria faz só isso: homenagem, plaquinha, entrega de não sei o quê, poda de árvore. E coisas boas não fazem, né? Eu digo aqui pela região geral, é a nossa crítica de sempre, né? Quando um vereador vai fiscalizar uma denúncia, e que, pelo que consta, no entorno deste quarteirão, que é um grande armazém de alimentos, há um cheiro forte de alimento podre, ou seja, provavelmente tem sim alimentos vencidos ali, dinheiro público jogado no lixo e não utilizado, eles são impedidos, né, Paulo? E é importante dizer que na ficha desses dois vereadores eu verifiquei que ambos são da Comissão de Saúde e Higiene, que faz parte, obviamente, desse MUNOS, né? Dá para a gente, obviamente, puxar essa questão. Até porque, se, por exemplo, esse alimento for direcionado a uma escola, vai impactar a saúde das crianças, claro. E outra coisa, saúde, né? Colocando alimentos apodrecidos ali, junto com outros alimentos, impacta a saúde e higiene. E também ele faz parte, um deles, acho que é o professor que é formado em Direito, faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem tudo a ver. Para onde está indo o dinheiro da prefeitura, né? Então, a gente tem, obviamente, dois vereadores que estão em comissão, fazem parte de comissões e que eles devem e podem entrar a qualquer momento para fiscalizar. Então, assim, essa vice-prefeita que assumiu, né, teve que assumir enquanto prefeita, numa bomba que a gente viu, o escândalo do prefeito do Guarujá, agora espero o ex-prefeito do Guarujá, ela tem que fazer diferente, como o doutor Benjamin está falando, né? Faça diferente, doutora. Você que se diz, né, inocente de todas essas falcatruas do prefeito do Guarujá, faça diferente, né? Assuma isso como uma missão. O povo do Guarujá, a cidade do Guarujá merece mais. E não merece isso que as pessoas estão passando, esse bang-bang, que toda eleição a gente sabe que alguns candidatos à vereança serão assassinados. Há quantos anos a gente assiste isso, né? Então é uma cidade que virou bang-bang, é uma cidade extremamente insegura, é uma cidade com essa roubalheira absurda. E, no entanto, quando vereadores resolvem trabalhar, olha que inédito, resolvem trabalhar e fiscalizar um ambiente que é deles, né? É MUNOS dele, é obrigação do vereador fazer isso, são impedidos. Então, eu acho que também, como o Benjamin falou, ela que caia em si e resolva, né, pedir desculpas e abrir as portas, mas sem colocar, obviamente, né, sem modificar o ambiente, mostrando o que está acontecendo de verdade, né? Porque é muito fácil. Não, tem que mandar um documento para avisar. Imagine se toda a fiscalização fosse assim, né, Paulo? Eu aviso. É a mesma coisa que acontece quando vem visita em casa, né, Paulo? Hoje menos, né, por conta da pandemia. Mas o que a gente fazia? Arruma a sala e o banheiro.
né? Porque vai que a pessoa vá para o banheiro, não tem aquele monte de roupa para lavar. Tira tudo, arruma a sala e espera a visita. É mais ou menos isso que a Prefeitura do Guarujá quer fazer. Paulo, se me permite a não perder a oportunidade do trocadilho, parece que no Guarujá nem fé em Deus abre as portas. Porque o vereador é o Vaguinho Fé em Deus. Realmente um episódio vergonhoso esse para a Prefeitura de Guarujá. Em Santos, há em operação 1.730 câmeras. Algumas delas fazem 360 graus de movimento, tem alcance de até 800 metros e tem o sistema disponível OCR, que identifica a placa do automóvel. Pois bem, essas câmeras estão sendo usadas também para aplicação de multas. Então, você, motorista de Santos, cuidado, você está sendo multi-observado. Depois do intervalo a gente analisa. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quarta-feira, a Patrícia Gorich, advogada, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, estão analisando as notícias com você. Benjamin, você transita bastante por Santos, também pelas outras cidades da Baixada, onde faz plantões, onde trabalha como médico. Agora, em Santos, tem um bocado de olho na placa do teu carro. São as 1.730 câmeras podem ser usadas para multar. A lei que permite isso é de 2 anos atrás, a atribuição nessa área é do município, e o Centro de Controle Operacional tem agentes da CT que trabalham lá dentro, no Paço Municipal de Santos. Eu tenho uma dificuldade de comentar esse assunto e não parecer que eu estou defendendo os infratores. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem um pacto na cidade de civilidade. Nós sabíamos dos radares e agora nos deparamos com as câmeras dedo duros. E sem ser avisados. Por que a minha revolta quanto a isso? O sistema de multa no trânsito não pode ser arrecadatório. Não é por dinheiro. A função primordial é dizer o seguinte: olha, dirija dessa maneira, faça isso seguro, comporte-se, o jeito que você dirige moto, carro, bicicleta ou até como você anda na rua, interfere na vida dos outros. Mas não é o que está cheirando. A gente está cansado de levar multas irrelevantes. Eu lembro que quando colocaram o radar em frente ao PC em São Vicente, na cidade do lado, era 40 quilômetros, numa avenida enorme, porque era em frente ao Exército. Hoje, Paulo, eu fiquei pensando nessa notícia e eu vim de São Vicente. E eu passei no último viaduto, antes do viaduto da entrada da cidade. Há uma placa de 110 km por hora. Acabou o viaduto, 10, 15 metros, cai para 80. 50 metros para frente, cai para 60. Logo em seguida, 50. Se você piscar o olho, em menos de 30 segundos, você vai de 110 a 50 km. Não é algo producente. Se você andar na cidade, você vê um número exagerado de semáforos. Também não é producente isso. E se você parar para pensar, você está numa cidade segura? Os noias que moram perto de você roubam fios elétricos, roubam teu carro e você está protegido? Para que serve o sistema de monitoramento? É para multar o motorista ou para te dar segurança? Fica a minha pergunta para o secretário responsável pela pasta. Você sentiu um cheirinho aí de defesa dos infratores, apesar dele dizer o contrário, Patrícia? De forma alguma. O Código de Trânsito brasileiro ele é bastante claro que o objetivo do código é justamente o educativo. E a gente não vê educação em trânsito e nem... só tem aquela faixa viva, isso no verão, né? A gente só aprende a faixa viva no verão. No inverno, outono, a gente não vê CET fazendo campanha de faixa viva. Ou seja, a faixa viva é só para turista, não é para os moradores de Santos.
Ou seja, não há um caráter educativo quando se pune as pessoas que, de fato, cometem, sim, vários erros no trânsito, infrações no trânsito. Hoje mesmo, eu fui levar minha mãe para tomar a vacina da Covid-19, né, a vacina de reforço, e tinha uma pessoa estacionando na vaga de deficiente. E ela não era deficiente, não tinha o cartão de deficiente. Fui chamar a atenção e ainda fui xingada, Paulo, porque esse é o nível das pessoas, né? Eu fui chamar a atenção, olha, a placa é para pessoa com deficiência. Eu vi que no seu carro, não, cala a boca, não sei o quê, enfim. Agora, o que a gente tem, por exemplo, esse tipo de monitoramento é importante, por exemplo, para carros furtados. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no ano passado. O carro do meu marido foi furtado na porta de casa, quando eu morava no Canal 6, em 2014, e nunca foi encontrado, né? E aí um ouvinte nosso da rádio entrou em contato comigo no Facebook falando o seguinte: olha, achei na rua um documento do carro de rodagem de 2021, ele tirou foto, com o nome do seu marido, pelo menos é o mesmo sobrenome que o seu. Ou seja, a pessoa que furtou estava em Santos, no Morro do Pacheco, perdeu os documentos e mais, pasmem, ela conseguiu atualizar a documentação do carro. Então, assim, eu acho que aí sim o sistema de monitoramento é importante para justamente tentar recuperar, e aí eu tinha na época seguro, né? Recuperar esses carros que estão na mão de bandidos ou mesmo de pessoas que compraram desses bandidos, né? Porque não existe carro de graça e nem carro tão barato assim. Então, assim, mas no mais, Paulo, eu concordo com o Benjamin, não existe nenhuma forma de educação de trânsito, e sim de arrecadação. E esse mesmo semáforo que ele está falando, que é saindo da estrada, eu comentei na semana passada na rádio, falando justamente disso. Eu já fui multada ali e hoje eu fico muito mais atenta, mas não atenta ao trânsito, atenta ao semáforo, né? Que tenta pegar e punir por 2, 3 quilômetros por hora, porque imagina, a gente está numa estrada, baixa para 80, 60 e 10 metros depois 50. Isso não é educação de trânsito, isso é forma de arrecadar para pagar dívidas de décadas, salários, porque a prefeitura não tem budget, né? Não tem aí um valor separado, né, consistente com os gastos que tem, Paulo. Olha, o presidente da CET de Santos, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, hoje no programa da Jovem Pan, ele disse para mim que também tem um uso positivo das câmeras, não é só o de multar. Elas fazem as contagens de passagens de veículos por determinadas vias para depois o fluxo de trânsito ser melhor administrado. O presidente Jair Bolsonaro tem uma coleção de episódios de agressões a jornalistas. É uma coisa que a gente sempre comentou muito aqui nos programas, nas edições do Opinião, desde o início. Algumas dessas agressões, na minha opinião, covardes. Eu lembro dele dizer que a jornalista era uma anta, numa outra ocasião dizer que a jornalista queria dar o furo com insinuação, baixaria sexual. De um jornalista, ele falou que tinha vontade de dar um murro, um soco na boca dele. Tem aquele episódio na Itália em que o jornalista foi agredido por bolsonaristas. Tem uma coleção muito grande de episódios de agressões a jornalistas que, inclusive, derrubaram a posição do Brasil no ranking mundial de liberdade de imprensa. Ontem, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o presidente Jair Bolsonaro foi condenado, Benjamin, por uma ação coletiva por agressões a jornalistas. Acho que foi no valor de R$100 mil. 100 mil reais, cabe recurso ainda. Eu estou corajoso, eu estou falando os números hoje para me superar. Foi pior, Paulo. Ele insinuou que o jornalista e o indigenista afastado da FUNAI, desaparecidos no Amazonas, estavam numa aventura perigosa. Em vez de se solidarizar,
em vez de dizer que ia colocar todo o empenho, quase que culpa a vítima pelo desaparecimento. Eu acho que a gente vive com um desgoverno com muitos problemas. E eu respeito muito você, telespectador, que ainda vota nesse presidente. Mas me dói na alma ver que alguém pode respeitar alguém com este comportamento. Independente da tua opinião, e é o nome deste jornal, a gente tem que ter educação. Não dá para ameaçar uma agressão. Não dá para eu brincar com uma jornalista de uma maneira sexual. Eu sendo o presidente da República, com todas as pessoas em volta. Não dá. Eu digo sempre que o pior que este desgoverno fez foi liberar o demônio da palavra. As pessoas perderam os limites éticos. Nós tivemos recentemente um deputado cassado que dizia que ia para a Europa porque lá as mulheres na guerra são mais fáceis. A gente assistiu esses dias uma senhora cantando no metrô, dizendo eu sou racista, eu sou racista. Vergonha. Vergonha alheia. Acho que a gente tem que ter dignidade. Opinião, seja 1.0 ou 2, todos têm. Mas educação vem primeiro. Patrícia? 86% das lives do Bolsonaro foram alvo de ataques, né? Ou seja, 86% das vezes que ele fez live, os jornalistas foram atacados. Ele sempre tenta colocar, né, a questão que os jornalistas atacam ele é a grande vítima desses jornalistas, o que é uma grande mentira, né? O Bolsonaro ele acha que ele está num bar. Ele não se porta como presidente da República. Ele se porta como um homem que está ali bebendo no bar, batendo papo, comendo coxinha e falando mal de jornalista, né? Eu nunca vou esquecer, Paulo, da visita que eu fiz no Museu de Jornalismo, que coloca a grande vítima, né? Os jornalistas mortos em guerras, em países com democracia duvidosa, né? Porque a gente tem esse termômetro, esse trend, né, que são divulgados todos os anos, né, que mostra justamente a liberdade de imprensa no país. E esse é um dos índices que eu uso com os meus alunos quando a gente vai escrever qualquer artigo relacionado a direitos humanos. Eu sempre falo para eles, olha no Trends, vê como é que está a questão da democracia, né? E a gente vê uma democracia morrendo, parafraseando, quando as democracias morrem, mostrando justamente isso, né? O ataque à imprensa, né? E a imprensa tem que ser livre. E a gente não pode esquecer que o grande candidato opositor, Lula, também é a favor do controle da imprensa. A gente não pode esquecer disso. E que por algumas reuniões, por várias vezes, ele discutiu essa temática no seu governo e no governo Dilma. Tá? Então, a gente não tem assim um grande exemplo de estadista que considera os jornalistas como uma grande ferramenta da democracia. Tá? E o jornalismo está aí para isso, né? Para justamente fazer a crítica e mostrar para o próprio governante onde ele está errando. Então, eu acho pouco R$100 mil, tinha que ter sido condenado em mais para sentir efetivamente no bolso, porque quem tem um cartão corporativo que gasta milhões, R$100 mil não é nada, é dinheiro de troco, Paulo. O patrono do jornalismo dos Estados Unidos, Joseph Pulitzer, tem uma frase interessante. Ele fala assim, o jornalismo é uma atividade tão fundamental para a manutenção da democracia que ele só pode ser exercido por pessoas convenientemente treinadas para isso. Ele é o criador das escolas de comunicação, das escolas de jornalismo. O Opinião 2.0 fica por aqui, chegamos ao final da edição de hoje, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes, médico, a participação como comentarista, também a Patrícia Gorich, advogada, à equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, ainda desfalcada, do Davidson Carlos, que foi pai mais uma vez do Theo, anteontem nasceu o Theo,
e agradecendo principalmente a você, telespectadora, você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. Para você, até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, 00:30 na reapresentação, e uma ótima quarta-feira que você merece.